Olá, divas! Estamos de volta com mais um Diva Entrevista. Essa semana recebendo a querida Benilda Brito. Ela é ativista negra, lésbica, feminista e de axé, não é mesmo? Benilda é pedagoga, mestre em gestão social e administração pela UFBA, Universidade Federal da Bahia, e tem uma vasta experiência nas áreas de educação, direitos humanos, elaboração de políticas de enfrentamento ao racismo institucional, diversidade, inclusão e equidade. Tem aí um currículo vasto, né, em diversas formações nas áreas de educação e gestão de recursos públicos. É ativista dos movimentos feministas e do movimento negro desde a década de 80, fundadora do Nzinga, coletivo de mulheres negras de BH, e titular da plataforma DH-ESCA, Direitos Humanos, Econômicos, Sociais e Ambientais. Foi coordenadora do Programa de Direitos Humanos da ODARA, Instituto da Mulher Negra em Salvador, Bahia, e é integrante da executiva do FOPIR, Fórum Permanente de Igualdade Racial. Uau! Além de tudo isso, ela é ativista do Malala Fund Education Champions Network para a garantia das meninas na escola. Tem atuado como palestrante, consultora em ambientes corporativos, sendo um elo fundamental entre sociedade civil, academia e multinacionais. Que delícia te receber aqui, Benilda. Muito prazer te conhecer, muito prazer ter essa oportunidade de ter uma conversa com você. E conta pra gente um pouco mais dessa sua jornada, né, que a gente consegue ver já pela sua bio, que é uma jornada muito rica, e também como foi que você começou a se envolver nos temas de diversidade e inclusão. Então, Cacá Rodrigues, Renata Torres e todas as divas, né? Adorei esse nome divas. Eu me sinto uma verdadeira diva preta nessa conversa. Então, muito obrigada aí pela oportunidade de estar aqui. Eu sempre falo que quando vou falar com pessoas que eu sei da sensibilidade do compromisso de enfrentamento ao racismo, me dá um frio na barriga muito grande, porque eu sei que estou falando com aliados, aliadas, aliades, e eu sei que eu falo em nome de vozes silenciadas historicamente. Então, eu falo em nome de muita gente, né? Eu venho falar em nome do meu povo. Eu gosto muito de me apresentar dizendo o que eu acho principal de mim. Eu sou neta da dona Benigna, eu sou filha da dona Zaira, eu sou mãe do Adaê, que é o nome africano, significa sol nascente. Desculpa. Adaê é sol nascente. Alaiê, possuidor de vida. Ayana, flor de formosura. A Daê tem 32, o Alaê tem 28, a Ayana tem 23. Eu sou a avó do Enan Miguel, que é um menino preto de 9 anos, e o nome dele também é africano, significa enviado por Deus. Eu digo isso, Cacá e Renata, porque é muito importante ter um ditado africano que fala que se a gente não sabe para onde é que a gente vai, a gente pelo menos precisa saber de onde é que a gente veio. Porque um valor muito caro para nós negros é o reconhecimento da nossa ancestralidade. Então, eu costumo dizer que eu sou uma mulher preta ainda, sobrevivente aos racismos. Eu nunca falo racismo no singular, porque eu considero todos, seja o religioso, o ambiental, o escolar, o institucional, o algoritmo, o recreativo, o individual, o estrutural, mas também sobrevivente a todas as formas de fobia. Então, eu ainda estou aí nessa existência, nessa insistência. Mas ainda acredito que é possível a gente criar sociedades diferentes. É isso que me motiva a falar e investir nas nossas conversas. Eu venho de uma família que é de Minas Gerais, uma comunidade chamada Comunidade do Açude, um quilombo, fica na região da Serra do Cipó, próximo a Belo Horizonte, cerca de 80 a 100 quilômetros. Minha avó nasceu em 1914 e pariu a minha mãe em 1939. Minha avó engravidou da mamãe lá do quilombo e fugiu, porque ela falava que nasceu para ser mãe, não para ser esposa. Ela fugiu do meu avô. Depois eu aprendi que isso aí é direito sexual, reprodutivo, feminismo negro, mas a minha avó não falava nada disso. Ela praticava tudo isso sem saber esses termos e me ensinou assim, me empoderou assim. Como a maioria das meninas pretas, das famílias negras até hoje, minha mãe pariu 8 filhos e também mãe solo, porque meu pai era extremamente ausente. Então, a vovó sempre morou com a gente. Eu sou neta criada com vó, literalmente. Eu dormia na cama da minha avó. Muita pobreza, mas muito amor, muito afeto. E um empoderamento grande. Vovó trançava meu cabelo, mandava para a escola.
Falava, minha neguinha tá linda. Então, eu cresci sabendo que era negra e que era linda. Isso impede a gente de sofrer racismo? Não. Mas isso encoraja a gente, faz a gente perceber muito cedo que o fato de ser menina e de ser preta e de ser pobre ia exigir de mim um comportamento social diferente, uma resposta diferente. Então, esse empoderamento foi muito importante, até para que eu consiga hoje levantar a cabeça e dizer quem eu sou, de onde eu venho, a história que carrego comigo. Então, fui trabalhar muito cedo, assinei carteira com 13 anos de idade, né? Porque eu vi meu irmão, um dia, o caçula, chegar lá em casa, nossa diferença de idade é de 1 ano, mamãe pariu 8 anos consecutivos, então nós éramos muito pequenos, todo mundo, eu sou a terceira, e perto da minha casa, lá no bairro Pirajá, em Belo Horizonte, tinha um sacolão, o cara que vende verdura, a gente chama lá de sacolão, né? Vende fruta, e ele era muito amigo da mamãe e tinha muita pena dela. Então, ele deixava que a mamãe recolhesse as frutas antes de dispensar, para jogar fora, que estava ruim. Ele deixava que a mamãe recolhesse para ajudar a mamãe a manter a comida da gente. Era muita gente. E aí que o meu irmão chegou um dia e a gente sabia que a comida era reaproveitada, né? Então, a gente pegava o tomate e lavava o tomate, tirava um pedaço da maçã. A maçã era mais disputada, né? Criança. Então, a gente pegava o pimentão, a cebola, reaproveitava esses alimentos que iam ser descartados, antes que o pessoal da lavagem pegasse. E aí, o meu irmão teve um piquenique na escola, e ele mais novo, tão ingênuo, falou com a mamãe, mãe, eu vou ter um piquenique, eu tenho que levar alguma coisa, mas, por favor, não leva da lavagem, não vou ter coragem de levar da lavagem. Aí a mamãe se esforçou muito e conseguiu comprar 6 maçãs, num saquinho, na banca, e entregou para ele. Ele ficou muito feliz. Ele ficou tão feliz que ele chegou na escola e falou assim, professora, eu trouxe 6 maçãs e não é da lavagem. E a professora, ela entendeu que deveria ser da lavagem, olhou aquele menino preto levando 6 maçãs, ela jogou a maçã de lado e não colocou no piquenique. Então, meu irmão voltou para casa chorando muito. E aquele dia eu falei, não, eu tenho que trabalhar, velho. Eu preciso trabalhar, porque eu preciso ajudar a mamãe. É por isso, gente, que eu falo com as empresas. Quando você contrata um jovem negro para trabalhar numa empresa, nessa discussão de diversidade e inclusão, a gente não vai correr para comprar uma roupa nova, um carro, ou viajar para o exterior. A gente vai comprar a feira da tia, o fogão da madrinha, ou pagar a escola da sobrinha, ou construir a casa para minha mãe, porque o nosso projeto é um projeto coletivo. Com 11 anos, eu fui trabalhar de empregada doméstica. Com 13, eu assinei carteira, porque eu vi o meu irmão assim e a minha mãe apertada. Eu falei, não, Benilda, você tem que colar. E nunca mais parei. E sempre segurei essa onda. Depois trabalhei numa livraria, eu conseguia comprar material escolar para meus irmãos, comprar canetinha. Criança preta com canetinha, mochila jeans. Que isso? Então, era um luxo. E meu chefe dividia em 12 pagamentos. Então, quero dizer isso, eu venho de uma família extremamente pobre, minha mãe sempre investiu muito nos estudos da gente, ela sempre acreditou que a educação é um caminho, e por isso eu fico tão assustada hoje quando eu vejo o Enem de domingo passado. Nós tivemos uma queda de 77% de pobres no Enem, só 11% de pretos no Enem, em um país que é o segundo país de uma população negra, né? Então, eu fico pensando, a gente desistiu da escola, né? E por quê? Porque todo esse processo de exclusão que a gente vai conversar aqui. Então, eu acho assim, muito cedo eu entendi que eu tinha que ser uma defensora dos direitos humanos e nunca mais abandonei. Fui candidata a vereadora pelo PT, fui professora de direitos humanos na Universidade Católica e sigo essa trajetória aí, em nome de muitas comunidades, de muita gente, e principalmente das mulheres negras, que assim como minha mãe, minha avó, minha filha, me deram e me dão régua e compasso para estar nessa empreitada, viu, Cacá e Renata e Divas? Não é fácil, tem hora que a gente tem vontade de desanimar. Outro dia eu dizia para uma amiga minha muito querida, nossa, às vezes eu tenho a impressão que a gente está enxugando gelo. Aí ela dizia assim, Benilda, mas manter as toalhas molhadas também é muito importante. Então, eu tenho pensado muito sobre isso, né? E é por isso que a gente não desiste. Não pode desistir mesmo, Benilda. A gente tem essa percepção, né, de que tem que ter resiliência, tem que insistir, tem que continuar usando essa voz justamente para que a realidade um dia mude, que ela precisa mudar. Fazendo um pouco um gancho com o que você trouxe, dessa realidade triste, né, da educação que a gente tem hoje no país e o que aconteceu durante esse período de pandemia, especificamente, né? A pandemia, ela trouxe
muitos impactos, né? Principalmente para a população negra, né? Para a população pobre, em especial, se a gente for falar de educação, especialmente das crianças e adolescentes aí da rede pública de ensino, o impacto foi gigantesco, né? Muitas crianças tiveram que parar de estudar, não tiveram como, né, continuar estudando durante o ano passado e até esse ano. Como a sua atuação, né, tão relevante nesse universo da educação, como é que você vê essa perspectiva, né? A gente falar de futuro dessa próxima geração. Se alguma coisa não acontecer, como é que fica? Como é que a gente muda isso? Então, Renata, eu acho assim que, na verdade, a pandemia, ela nem revelou, ela escancarou uma situação de desigualdade histórica no Brasil, né? Porque quando eu falo de racismo estrutural, eu sempre gosto de voltar na história. A abolição, a falsa abolição, acontece em 88. O Brasil é o último país a abolir a escravidão no mundo, mas é o país que mais invade o continente africano e traz negros na condição de escravos. Ele escraviza, ele sequestra mentes brilhantes, que a gente aprende errado na escola, de que nós éramos um povo preto, pelado, andando no meio do mato, comendo banana, né, na selva, ignorante. Mentira, né? A escravidão foi um processo muito bem bolado. Eles sabiam aonde iam sequestrar negros que dominavam técnicas de mineração e trazer para Minas Gerais, onde tinham os negros da agricultura, da pecuária. E é por isso que o país ficou tão rico. Nós somos um povo responsável por acumular o capital primitivo do Brasil, algodão, pau-brasil, cana-de-açúcar. Fala sério, as pessoas andam em cidades históricas, vê monumentos, construções maravilhosas, e falei assim, não, mas o povo preto era tão burro, como é que eles fizeram isso? Isso é o que a gente chama de epistemicídio, é manter uma história só para manter uma dominação. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer, romper com essa história mentirosa e trazer a história de um povo que tem orgulho. Na escola, a gente aprende assim, os índios lutaram contra, os negros não lutou contra a escravidão, por isso que o negro foi escravo. Mentira. Não foi isso. Então, a gente precisa primeiro trazer a escola como uma aliada para recontar isso, assim como todas as políticas. Isabel abole em 88 e depois chama os imigrantes. E 3 anos após a abolição, ela proíbe de votar, a Constituição Federal Brasileira proíbe de votar pobres e mendigos. 3 anos após a abolição, gente. Você invadiu a África e fala assim, agora vocês estão livres. Livre para ir para onde? Para fazer o quê? Para a favela. Para comer o quê? Né? Dividir miséria. É o que a gente vive até hoje. Por isso que a gente fala que o 14 de maio é o dia mais longo da história. O que a gente vive hoje é resultado desse processo histórico do racismo estrutural. É uma questão que as pessoas precisam entender. E aí Isabel fala, vocês estão livres, venham os italianos, japoneses, alemão. Aí você vê um tanto de colônia no Brasil, de imigrantes, pessoas que hoje têm terra, têm riqueza, e a gente foi para a favela. Então, eu acho que isso é uma questão que as pessoas precisam entender quando a gente fala de diversidade, política de ação afirmativa e inclusão. A gente está fazendo de um processo de reparação, que o Brasil nunca fez, que historicamente silenciou. Então, o que a escola, o que a pandemia revelou? Revelou o que a gente já tem denunciado. É um pouquinho de gente branca com muito dinheiro e um tantão de gente com um pouquinho de dinheiro. É isso que é o Auxílio Brasil, é isso que é agora a Bolsa Escola, o auxílio emergencial que vem da pandemia. Porque as políticas universais não impactam da mesma forma na vida de negros e brancos. Ah, Benilda, a mortalidade materna diminuiu no Brasil para as mulheres brancas. A Lei Maria da Penha, o feminicídio, foi ótimo porque diminuiu a violência para as mulheres brancas. Para nós, mulheres negras, ela só aumenta. A violência doméstica, o feminicídio não nos salvou, não nos tirou. A mortalidade materna continua imensa entre nós. Ou a situação do aborto ilegal. Então, enfim, políticas universais não nos atendem. A gente precisa criar políticas focalizadas. E a educação é isso. O que acontece? Gente, então nós vamos criar protocolos de segurança. Mantenha o distanciamento. Aí você mora na favela, com 10 pessoas num barraco de 2 cômodos. Como é que você mantém o distanciamento? Lava a mão, aí você não tem água. Mês passado, a gente viu assustado aqui em Minas Gerais. A Copasa, que é a companhia de água, que denunciou uma senhora, chamou a polícia e prendeu, porque ela e o marido desempregados em função da pandemia, as crianças pedindo comida, a Copasa lacrou o registro de água, porque ela não tinha pago a conta. Ela foi com o marido e violou o lacre, e a Copasa chamou a polícia e prendeu essa senhora porque ela estava roubando água. Nós estamos falando disso nesse país. Então, ela ficou presa 100 dias, porque é acusada de estar roubando água, ela e o marido. E as 4 crianças, ninguém perguntou com quem ficou. Então, a gente vive um país muito desigual. Lava a mão. Você não tem água, como é que você lava a mão?
Ah, passa álcool. Gente, quem compra álcool? Ah, vai para a escola. Então, mantém distanciamento na escola, a sala de aula entupida, banheiro sem descarga, não tem alimentação. Cada um leva sua garrafinha de água, leva seu álcool. Para, isso é brincadeira. Para quem não conhece as escolas das periferias, das comunidades tradicionais, não tem merenda. Muitas crianças iam para a escola para merendar. Então, o que a gente está vendo com a pandemia é um resultado escancarado do que o movimento social negro já denunciou há anos e que vai refletir no Enem. Por isso que eu fico discutindo com as empresas, quando elas discutem meritocracia, eu falo assim, tá, sobre qual ótica nós vamos discutir meritocracia? Ah, mas o Enem está aí para todo mundo. Tá, quem fez o Enem esse ano? Quem teve acesso à banda larga, à internet de boa qualidade, a silêncio dentro de casa? Porque aqui várias meninas, nossa, a mãe tinha que levar o celular para o trabalho e não podia deixar o celular com a filha, porque o celular é uma forma dela ligar para saber, comeu, trancou a porta, a polícia passou aí, seu irmão chegou em casa, como é que essa mãe vai deixar as crianças sem o telefone para estudar com os dados móveis, porque não tem internet? Para, que aprendizado que esses meninos tiveram? Por que desiste da escola? Porque não acreditam. Aí as pessoas falam assim, não, mas chegou nas mesmas condições no Enem. Não chegamos. Nós não chegamos nas mesmas condições até aqui. E quando chegar na empresa, o recursos humanos não pode olhar para um candidato preto e falar assim, ah, mas ele não tem condições, o branco tem, porque esse aqui foi preguiçoso, porque ele não conseguiu, a vaga está aqui. Não. Todos os quesitos que a gente cobra, as qualificações que a gente cobra nas empresas para contratar pessoas, inclusive pessoas negras, são qualificações do privilégio branco. A gente precisa falar a verdade. Fala inglês. Você veio da USP? Estudou aonde? Não, você foi para o exterior? Você já fez quantas pós-graduação? Você tem mestrado, doutorado? Para! Não é real. Então, eu acho que esse processo de inclusão e diversidade, ele tem que olhar para a história, ele tem que olhar para a realidade. O menino que passa por uma revista policial antes de chegar no trabalho não pode desenvolver da mesma forma que o menino branco que não passa. E a empresa tem que entender isso, porque senão a gente está brincando de fazer política de diversidade. Eu vejo muitas pessoas falar assim, incluir é levar para o baile e chamar para dançar. Mas, Renato e Cacá, a gente está preparado para dançar toda música? Ou a gente está preparado para dançar valsa? A gente dança rap? A gente dança samba? A gente dança funk? Que dança é essa que a gente está falando, né, em nome das empresas, uma fala universal que ela não é real, não atinge. Então, não adianta, nesse processo, a gente fechar os olhos para o social. As empresas não estão dentro de uma bolha, uma cúpula, né, um negócio que protege, que nada do que acontece no mundo não reflete, tudo o que acontece no mundo reflete ali dentro, porque nós somos diversos, e não dá para as pessoas colocarem o crachá racista quando sai e entra na empresa 9 horas, coloca o crachá antirracista, 6 horas da tarde sai o expediente, é racista de novo. Ser racista é uma condição dada a priori. Sim, ou você é ou você não é. E quem hoje, eu estou bem radical nisso, que eu estou em visto muitas situações absurdas, porque o racismo não acaba na instituição com a chegada de pretos, pelo contrário, ele aumenta, porque quando as pessoas veem negros em cargos de poder, eles acham que esse lugar não é nosso, que a gente não tem que estar lá. Então, a violência racial fica mais gritante ainda. Duvida do nosso diploma, duvida da nossa capacidade, duvida do nosso talento. Então, eu tenho dito muito, quem não se posiciona contra o racismo está se posicionando a favor dele, porque não existe neutralidade na discussão racial. Ou você é, ou você não é. Então, acho que a pandemia escancara quem que são os corpos, o óbito da Covid, é o povo preto. Ah, mas a maioria da população é negra, professora. Meus alunos falam comigo. A maioria é negra, vocês vão morrer mais mesmo. Mas a maioria dos vacinados não são os negros, não. Se nós somos a maioria da população, não era para ser a maioria dos vacinados? Isso que é a necropolítica. É quando você define qual público tem acesso a quais serviços ou quais condições de vida. A gente precisa falar sobre isso, sabe? Porque senão a gente está brincando. Eu acho que a pandemia só demonstrou o que a gente tem falado. E não dá mais para negar. Quem quiser fingir, vai fingir. Mas não dá mais para negar. Contra os dados e os fatos não tem argumentos, né? Eu acho. Essa questão que você trouxe, né, de que não adianta só contratar e colocar mais pessoas negras dentro da empresa, é uma luta diária nossa aqui na diversidade agora, né, Cacá? Porque a gente vê muitas empresas fazendo esse tipo de iniciativa, contratando diversidade, né? Aumentando o número de pessoas negras nos seus quadros, mas elas simplesmente não conseguem se sentir pertencentes, porque não é feito um outro trabalho paralelo para preparar, né, a
a empresa para que ela seja, de fato, acolhedora, para transformar, para fazer um processo de transformação dessas pessoas que estão lá hoje ocupando esses cargos, ocupando essas posições, e que vão ser essas pessoas que vão ser responsáveis por fazer essa mudança. E aí o que a gente vê normalmente é que essas iniciativas de contratação acabam não dando certo, porque depois de um tempo as pessoas não se sentem bem ali e vão acabar indo embora também, né? E já estão indo, Renata. Eu tenho dito isso nas empresas todas que eu vou. Pensa bem, para que vocês querem uma política de inclusão? Você quer de verdade? Porque isso exige não só a inclusão, é o acesso, a permanência e o sucesso. Você está criando ambientes seguros para eu, lésbica, dizer que eu sou uma mulher lésbica com segurança, para eu usar minha conta de axé, me dizer eu sou de candomblé de Queto, sou filha de Iansã, eu sou negra, sim, porque eu posso até dizer que eu não sou de candomblé, eu posso até dizer que eu não sou lésbica, mas eu não tenho como não dizer que eu não sou preta. Você está mesmo criando condições para a pessoa com deficiência consiga se sentir à vontade, segura. Isso quer dizer o quê? Que você tem que ter um acompanhamento psicológico para a gente, porque a gente não vai chegar e encarar essa branquitude tóxica como se a gente não fosse sentir nada. De novo, racismo é violência, e a gente está falando de violência, os efeitos que isso causa. Não tem André Luiz, Bezerra de Menezes, Orixá, que faça a gente sair sem sequelas do que é uma violência racial. Eu tenho visto negros com excesso de trabalho, 16 horas, uma sobrecarga sobre-humana, uma cobrança absurda, assédio moral assustador, tendo que provar o tempo inteiro que é bom, porque a vida inteira a gente aprendeu isso, que a gente tinha que provar que nós somos bons. Nós somos bons, nós somos melhores, nós somos melhores. Aqui, e aí as empresas ficam assim, mas eu te dei uma chance, e esse negro não está indo, tá vendo como é que é? A gente também deu chance, que chance? Que chance? Por outro lado, tem negros que estão na empresa e falam assim, Benildo, tem 25 anos que eu bato carimbo. Agora eles estão com o negócio aí de inclusão, de diversidade, estão querendo me colocar como chefe de quem bate carimbo? Eu não vou não, porque eu sei o que me espera, porque o racismo é isso. Quanto maior visibilidade você tem, mais racismo você vai sofrer, porque as pessoas querem dizer que a gente não pode estar lá. Por que a gente não pode? Porque eles acreditam que a gente não sabe, que a gente não merece, que a gente não tem capacidade intelectual. Por mais que todas as teorias, né, racistas, científicas, já foram jogadas por terra, seja a craniometria, a falsa medida do homem, a curva do sino, por mais que a gente tenha provado pelo projeto Genoma que o racismo não tem subsídio nem sustentação científica, ela é uma construção social. As pessoas olham para a gente que é preta e acham que a gente não tem competência, que a gente não tem conhecimento. Aí me chamaram outro dia, Benilda, como despertar talentos negros? Eu falei, gente, vencendo o racismo. Primeiro, vocês têm que acreditar que a gente tem talento. Vocês não sei se vão despertar. Nós não queremos nenhuma síndrome do Salvador Branco. Eu acho que as empresas precisam acreditar primeiro. É criar uma política de inclusão? Nós vamos discutir equidade. Os meninos vão entrar agora como trainee e estagiário. Daqui a 3 anos, vocês querem que eles estejam onde? Elas? Vai ter um curso de inglês? Vocês vão fazer o quê? Um acompanhamento, um monitoramento? Nós vamos fazer letramento racial? Nós vamos discutir com a branquitude tóxica? Porque também eu sou muito branco, gente, e não é mentira deles, não. Dizendo para mim assim, Benilda, mas eu nunca tive um amigo preto no primário. Eu nunca tive um amigo preto na faculdade. Nunca tive ninguém preto no mestrado e no doutorado. Agora você quer que eu tenha um chefe preto e para mim está tranquilo? Não está. Então, eu estou lendo um livro muito sensacional da Laila Saad, que é uma africana, e o livro chama Eu e a Supremacia Branca. Ela fala que tem 3 princípios que a gente precisa para discutir diversidade. O primeiro é a verdade. Então tá, Renata, você nunca teve amigos pretos? Não, não. Preto lá em casa é só minha babá, é mesmo? É. Eu não consigo olhar para você preto, não, Benilda, e achar que você pode ser minha professora. Ok. Vamos falar sobre isso? Vamos. Então, primeiro é a verdade. Vamos falar a verdade. Historicamente, essa empresa nunca teve um CEO negro, nunca teve um supervisor negro, nunca teve um chefe negro. Vamos falar a verdade, gente. A Grada Quilomba está aí mostrando os caminhos de desnaturalização do racismo. É um processo. Você nunca foi afetado pelo racismo? Vamos falar a verdade. Nunca me incomodei com isso. Eu nunca pensei que a chacina que aconteceu em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, semana retrasada, tem a ver com racismo. Você nunca pensou, não? Então vamos pensar que são pegar 9 corpos negros e jogar na lama? Olha a cor e o gênero, o sexo das pessoas que estão na fila do auxílio emergencial. Nunca pensei que é racismo. Vamos falar a verdade. Sempre achei que negro era burro mesmo, era ignorante. Vamos falar a verdade? Então, a primeira coisa que ela fala é a verdade. A segunda coisa que ela chama a atenção da gente é para o amor. Não é só amor romântico, não, sabe, Cacá e Renata? O amor romântico é muito legal, mas nós estamos falando aqui de um amor político.
O amor político é aquele em que você olha para a Benilda e me vê pessoa, me vê gente que sente dor, que tem história, que tem sonhos, que tem medo. Então, você tem um amor quando você me vê humana, porque a maior estratégia do racismo é tirar a humanidade da gente. Por isso que ele chama a gente de macaco, de bicho, qualquer coisa que não é humano. O racismo vai dizer que nós não somos pessoas. Então, o amor que Laila Saad vai dizer é de um amor humano. É você olhar para mim e pensar, não, gente, Benilda tem história, Benilda tem família. Então, é a segunda coisa que ela chama. Quando você consegue ver a humanidade no outro que não é igual a você. E a terceira coisa que ela chama atenção é o compromisso, que eu tenho dito para as empresas. Você está querendo fazer o quê com isso? É uma ação reparadora, é uma ação afirmativa, é uma discriminação positiva? Você tem compromisso, você quer chegar até aonde? É para enegrecer e ficar bonito na foto? É para responder às plataformas indutoras, o ESG? Você está querendo colocar pretos para quê? É para atingir o racismo estrutural? É para impactar nele? É para garantir vida, inclusão de verdade? A gente precisa ver esse compromisso até onde que ele vai. Porque senão a gente está brincando de fazer política de ação afirmativa. E aí a gente dá um tiro no pé. Que ao invés da gente fazer uma ação que poderia ser afirmativa, a gente está piorando, porque tem um monte de gente pirando, que acha que a culpa é minha, Benilda, que sou preta e não dei conta, por isso trabalha 16, 18, esgota a sua capacidade intelectual, esgota a sua autoestima, porque ela é colocada em choque o tempo inteiro, as pessoas duvidam que o seu trabalho está bom. Eu atendi uma moça que dizia para mim outro dia, Benilda, ninguém nunca falou que porque eu era preta, não. Mas toda vez que eu chego com o meu trabalho, o resultado, dou uma ideia, as pessoas falam, não tá bom, não tá bom, não tá bom. Um dia ela virou para o chefe dela e falou assim, por que só comigo que não tá bom? Por que sempre é o meu que não tá bom? Ninguém falou de preto, mas não precisa, gente. E isso não é mimimi da gente, não. A gente sabe o que é, a gente vive isso, a gente carrega isso no histórico. E romper com isso é muito difícil. Agora, eu acho, Renata e Cacá, que Divas têm uma responsabilidade muito grande, que é conseguir mediar esse diálogo entre os meninos e as meninas pretas que estão entrando, as pessoas negras, e as empresas, que historicamente nunca conversaram sobre isso. Nós estamos num momento, numa mesa, que é novidade para nós todos. É novidade para a gente poder dialogar com a iniciativa privada, nós pretos, com o poder público, a gente faz isso há muito tempo, com um eco muito menor, que as políticas públicas não estão nem aí, eles não pensam nisso, mas investir em diversidade é lucrativo, aumenta a produtividade, as pessoas já entenderam isso, fica bonito na fita, a sustentabilidade passa também pela diversidade, consumidor quer consumir numa empresa que demonstra diversidade, preto quer comprar numa empresa que investe também no povo negro, então isso tem um rendimento lucrativo, então acho que a gente tem que pensar como é que tem esse ganha-ganha, ganha as empresas e ganha também as identidades historicamente excluídas. Então nós estamos num momento novo, em que para a gente também é um momento novo dessa discussão, e para a branquitude, que está aí com esse silêncio histórico, nunca incomodou, está aí também. O nosso grande desafio é não criar antipatias, que eu estou vendo muita gente também já antipatizado, tipo assim, tudo agora é falar de preto, já vem eles com mimimi, e colocando por menor a dor que para a gente é tão grande da violência racial. O racismo pode ser banalizado, ele tem que te impactar a ponto de provocar comportamentos antirracistas. Eu faço mentoria para 3 sponsors brancos, homens, que lideram pilares de enfrentamento ao racismo em grandes empresas. E eu tenho discutido isso muito. Todo mundo tem um lugar de fala. O lugar de fala deles é de brancos antirracistas. E, às vezes, a voz deles é muito mais ouvida do que a minha, mulher preta. Então, nós precisamos ser estrategistas. Em que momento o preto fala, em que momento o branco fala? Falar para a CEO, para grandes empresas, branco falar tem um outro resultado do que Benilda falar. Agora, para falar para o meu povo, não adianta vir um branco com a melhor intenção. Tem um momento que tem que ser alguém do cabelo crespo, do nariz chato, da pele preta, que vai falar por igual. Porque sempre que falaram da gente foi para tirar direitos, não é nem privilégios, é tirar direitos. Privilégio nunca a gente não tem. Então, a gente precisa confiar naquela fala. Então, quando um branco fala de antirracista, a tendência dos outros brancos é falar, uai, por que esse branco... Uai, será? Uai, é um privilégio branco? Ser branco é privilégio? Ah, não tem medo, não, você não tem medo. Você sai de manhã e volta de noite, seu filho sai, você sabe que ele vai voltar. Os pretos não vivem isso não, sabia? Aí os brancos escutam de outro jeito quando é outro branco. Então, a gente precisa, nessa estratégia política, histórica, racial, não desperdiçar a nossa dama, quem protege a dama, não sei jogar xadrez, mas o cavalo, a torre. A gente precisa saber
em que momento usar as peças certas para garantir um resultado exitoso no enfrentamento ao racismo, porque, no fundo, o nosso compromisso, o nosso desejo é esse, né? A gente conseguir impactar nesse silêncio histórico que é o racismo no Brasil. Uau! Que aula, hein, Benilda? E falando em impacto, ficou muito forte para mim essa imagem que você trouxe do crachá, né? Que eu coloco o crachá do antirracista das 9 às 18 e coloco o crachá do racista o restante do meu tempo, na minha vida pessoal, né? Esse desafio da gente realmente levar esse compromisso do antirracismo como um compromisso de vida, né? Não mais uma atividade laboral, mais uma responsabilidade do meu cargo, mas um compromisso com a vida, com a sociedade, com as pessoas que construíram esse país, com a mudança, né? Com essa mudança que a gente aqui na diversidade agora está buscando. E falando em mudança, a gente está chegando aqui ao final dessa conversa maravilhosa. Eu já estou aqui pensando todos os aliados para quem eu vou encaminhar esse vídeo, porque realmente foi uma aula e eu tenho certeza que e esse é o trabalho que você vem fazendo, né, em todas as suas frentes de atuação, tanto falando com o povo preto, quanto fazendo mentoria para pessoas brancas, né, que são aliadas do antirracismo. Eu quero pedir para você deixar uma mensagem final em relação às mudanças que você gostaria de ver no mundo. Então, Cacá, essa é uma pergunta que me enche de esperança, sabe? Assim, até porque eu tenho um neto. Ano passado eu completei 40 anos de militância no movimento negro, sou uma ativista histórica, né? O movimento negro que me formou, como eu disse antes, as mulheres negras. E hoje está muito em voga uma discussão do afrofuturismo. Tem uma linha, né, do cinema, da música, da tecnologia, da cibernética, falando sobre isso, vários intelectuais. E outro dia me perguntaram, né, o conceito de afrofuturismo, e eu falei com muita tranquilidade que afrofuturismo, para mim, é pensar o futuro com pessoas negras, felizes e sem medo. Porque a gente tem muito medo, né? Eu sou uma mulher preta que eu carrego muitos medos. Eu tenho muito medo dos meus filhos saindo de manhã, tenho 3, como eu disse. Ninguém nunca se envolveu com droga, ninguém nunca foi para o tráfico, ninguém nunca roubou nada, ninguém nunca teve nada disso, mas são meninos negros. Todo mundo tem curso superior, mas são meninos negros. Então, eu tenho muito medo deles saírem de manhã e não chegar, né? Eu acho que nenhuma mãe fica tranquila quando o filho sai para a rua por causa da violência urbana, mas a mãe preta fica menos ainda, porque ela sabe que, além da violência urbana, tem a violência do racismo. Né? Então, assim, aquele menino eu confundi com um ladrão. Recebi uma denúncia anônima. Né? Autos de resistência, é sempre o mesmo discurso, e os meninos estão morrendo. A cada 23 minutos, um jovem negro é assassinado no Brasil. Eu morro de medo de passar na porta do banco quando o carro forte está trocando dinheiro lá, ou colocando dinheiro, porque eu sou uma mulher preta. Eu morro de medo. Eu morro de medo de andar na favela e encontrar a polícia. Eu ando nas periferias, eu trabalho em comunidades, várias, de favelas e periferias. Ando de boa, mas quando eu encontro a polícia, eu tenho muito medo, porque eu sou mais um corpo preto. Por isso que eu falo que eu ainda sou uma sobrevivente do racismo. Então, o que eu penso de futuro? Fiz uma oficina esse ano para a turma da Mônica, do Maurício de Souza. E foi bem legal que ele também participou da oficina. E eu fiz para os roteiristas que estão escrevendo a história da Milena, que é uma personagem negra, uma menina da turma da Mônica. Ela existe só há 4 anos. E eu fiquei muito feliz por esse convite, porque eu sempre li Turma da Mônica. Meu vizinho branco, quando ele terminava de ler, ele enjoava, aí ele dava para a gente ler lá em casa, e a gente devorava as revistinhas. E aí eu estava dizendo para os roteiristas, e o Maurício de Souza participando, eu falei, gente, já pensou Milena deitada no colo da mãe, e a mãe trançando o cabelo dela, porque a trança para nós tem um sentido, né? As tranças que a gente faz na agô, agarrada na cabeça, elas remetem ao período da escravidão no Brasil, em que mulheres negras escravizadas trançavam o cabelo de outros negros e negras para ensinar o caminho dos quilombos. Então, cada voltinha da trança tem um sentido. A gente não trança só por moda, a gente trança por conexão ancestral. Eu digo assim, eu preciso trançar meu cabelo, eu preciso energizar meu astral, a minha força, eu preciso reavivar a minha resistência. Então, eu tranço o cabelo muitas vezes assim. Então, eu estava dizendo para os roteiristas, já pensou a Milena deitada, trançando o cabelo, falando, mãe, quem que era minha avó? E a mãe dela falando, sua avó, Milena, sua avó era uma quilombola, que garantiu a independência de muitos negros, e muita gente branca também, porque no quilombo não tinha só negros, tinham brancos, não tinham só brancos e negros, tinham indígenas. Quilombos são comunidades inclusivas, assim como são as práticas do povo negro. Nós somos um povo inclusivo.
Na nossa roda de samba não tem só compositor e instrumentista negro. Na roda de candomblé, de umbanda, não tem só babalorixá e alorixá negro. Na roda de capoeira, seja Angola ou regional, não tem só gente preta. A gente sabe viver na inclusão. As pessoas é que não sabem viver com a gente. Então, eu ficava imaginando a mãe de Milena, dizendo para ela, e Milena toda cheia de orgulho, você sabia que a minha avó foi uma líder quilombola? Isso, para mim, é afrofuturismo. É meu neto, que tem 9 anos, dizendo, não, poder viver sem medo, sabe? E a mãe dele, e eu que sou avó, que a gente morre de medo, né? O que ele vai enfrentar aí pela frente. Então, o que eu penso de futuro é isso, são possibilidades da gente viver sociedades inclusivas, respeitosas, em que a gente garanta a nossa identidade, porque se a maior armadilha do racismo é a negação da nossa identidade, a melhor estratégia de enfrentamento ao racismo é a afirmação da nossa identidade, e a gente tem orgulho dela, nós temos orgulho da nossa ancestralidade, a gente tem orgulho do nosso cabelo, a gente tem orgulho da nossa melanina, a gente tem orgulho do nosso nariz, esse problema não é nosso, quem inventou o racismo não foi a gente, não. Então, eu sonho com o futuro em que a gente consiga entender isso, que as nossas diferenças não sejam consideradas desigualdades. É isso. Benilda, muito, muito, muito obrigada, muita gratidão por esse momento aqui. Eu estou, assim, muito inspirada e agradeço enormemente pela sua generosidade em vir aqui dar essa aula para a gente e para a nossa audiência. E queria te agradecer mais uma vez e dizer que eu compartilho dessa esperança. Acho que aqui na Diversidade Agora a gente tem esse sonho também, né, Cacá? De trabalhar com esse propósito de ver um mundo mais justo, né, mais humano, né, onde as pessoas elas sejam respeitadas, reconhecidas pelo que elas são. Muito obrigada, Benilda. Axé, Renata, axé, Cacá, axé, divas, vamos seguindo firmes aí. Muito obrigada. Eu saio com 2 palavras muito fortes aqui no meu coração: inspiração e gratidão. E adorei a indicação da Laila Saad, já vou ler, porque faz muito sentido para mim. Realmente falta amor, né? Falta muito amor e compromisso para a gente mudar tudo isso. E sem verdade, a gente nem começa. Gratidão, Benilda. Obrigada. A gente volta semana que vem com mais Diva Entrevista. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, gente. Um abraço.